anos. Universitária ZYD 240, 99.9 MHz, FM. Universitária, Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária FM, Agenda Cultural. O circuito da exposição 20 e outras leituras agora é no Centro Cultural dos Correios, com visitação a partir de 13h. A exposição fotográfica aborda a bibliografia de mentes femininas do século XX, como Clarice Lispector, Cora Coralina, Cecília Meirelles, Alice Ruiz, entre outras, com uma leitura imagética das fotógrafas Ceci Furtado, Kaisa Andrade, Lara Albuquerque, Li Buarque, Luma Torres, Nina França, Thaís de Menezes e Úrsula Freire, compreendendo o que há em comum entre as linguagens, mulheres e gerações. A entrada é gratuita. A Escola Pernambucana de Circo chega ao Museu do Homem do Nordeste nesta quarta, a partir das 14h, com oficinas gratuitas de corda bamba, malabares, perna de pau e rola-rola, para público a partir dos 7 anos. Inscrições pelo telefone 3073-6385. 3073-6385. Universitária FM, Agenda Cultural. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Rádio Universitária 99.9 FM e 820 AM, a Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio, na nossa página Programa Fora da Curva. Nos últimos 15 anos, a universidade pública registrou um crescimento importante no país. Novos campi foram criados, houve ampliação do número de vagas, os alunos das escolas públicas tiveram acesso ao ensino superior através das cotas. Também as faculdades privadas ampliaram as vagas com o ProUni e FIES. Mas a nova conjuntura aponta para mudanças nessas políticas. A reforma do ensino médio com a Base Nacional Curricular foi aprovada. Também houve a limitação dos investimentos na saúde e na educação com a PEC 95 e o futuro governo Bolsonaro, que defende a escola sem partido, dá sinais que vai priorizar a educação à distância, que inclusive cresceu 133% em apenas um ano após o decreto publicado em maio de 2017. Por isso, o programa de hoje pergunta: o que esperar da educação para 2019? Para analisar o assunto, nós vamos contar hoje com a presença do reitor da UFPE, professor Anísio Brasileiro, que é doutor em Engenharia de Transportes e que está chegando daqui a pouquinho, integra aqui a bancada aqui no nosso estúdio. E também contamos com a presença do ex-reitor da UFPE por 2 mandatos, de 2003 a 2011, e ex-secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, professor Amaro Lins. Olá, Amaro, bom dia. Bom dia, Paula, bom dia, ouvintes da Rádio Paulo Freire, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Nós que agradecemos a presença. Quem quiser participar enviando seu comentário sobre a pergunta de hoje, pode enviar sua opinião através da página facebook.com/programa Fora da Curva. Amaro, acho que a gente devia começar a pensar um pouquinho, refletir sobre a importância da educação, porque é senso comum, é uma fala muito comum que todo mundo diz, né? Repete: a educação é a base do país, é muito importante. Mas o que efetivamente é essa educação? É a educação que nós precisamos, né? Muito bem, Paula. Eu acho que no momento que nós estamos vivendo, é preciso nós resgatarmos, nós discutirmos na sociedade, levar para dentro das famílias essa discussão, esse debate tão importante, né? Todo pai diz: eu quero educação para os meus filhos, né? Todo mundo fala: o Brasil precisa de mais educação. Então, por que a educação é tão importante? Primeiro, qual o conceito de educação? Eu sou, assim, muito ligado mais nos conceitos de educação que trazem
para a pessoa humana, traz para o desenvolvimento da pessoa, trazem para a cidadania. E, na verdade, a educação é um processo contínuo e constante de criação do conhecimento. E da busca de, através desse conhecimento, você tem uma transformação e reinvenção da realidade pela reflexão humana. Então, veja, nesse conceito, a educação, ela precisa criar, buscar o novo e fazer com que esse novo possa ser um elemento de construção da sociedade. Quer dizer, o fazer pensar e o fazer transformar o mundo. Esse é o ponto central. A educação precisa levar as pessoas a pensar, para que a partir daí elas possam construir um novo mundo. A educação está muito ligada à questão de autonomia. Uma pessoa não pode se considerar autônoma se ela não tem o conhecimento suficiente para interagir no meio em que ela vive, né? Então, a educação permite você separar o verdadeiro do falso, ela nos permite pensar por nós mesmos, né? Isso melhora a nossa autoestima, a confiança, e a educação nos dá oportunidades, né? Por que é que os pais dizem que querem educação para os filhos? Porque eles sabem que através da educação, do conhecimento, os seus filhos vão ter um lugar na sociedade. E principalmente, se nós olharmos também do ponto de vista econômico, que muitas pessoas falam, não é? Por que é tão importante a educação? Porque ele é o principal item formador do capital humano e que tem que ser incentivado e promovido para um país que pretende ser desenvolvido, não apenas economicamente, mas como também socialmente. Por isso que a educação é a base da construção da pessoa e a construção da sociedade. Pois é, então a gente tem aí a importância da educação na construção individual e coletiva, né? Que ninguém está só no mundo. Exatamente, né? exatamente. Nós estamos aqui para ser felizes. Exatamente, verdade, a realização pessoal é também depende de uma realização, né? De um desenvolvimento social. Exato, né? perfeitamente. Em relação ao balanço da educação, o que é que a gente poderia apontar desses últimos 15 anos, né? Houve um avanço muito grande. Eu já citei aqui alguns, mas também eu queria que você citasse como é que você vê aí esses últimos 15 anos. Se nós considerarmos a educação nesse contínuo, né? Que vai desde a creche até a educação superior, graduação, pós-graduação, né? Sim. Veja, o que nós precisamos pensar enquanto Brasil é que nós não podemos continuar tendo um país tão fraturado, onde você tem regiões extremamente pobres, sem acesso, inclusive, à educação, e outras não. Para você ter uma ideia, em relação à creche, né? O atendimento à creche, se você considerar os 20% da população mais rico e os 20% mais pobres, é mais de 3 vezes a diferença de acesso à creche. Então, quando nós falamos muito da meritocracia, nós vemos que esse não pode ser um discurso válido, porque crianças que nasceram em famílias que tiveram condições de ter acesso à creche, ao ensino fundamental, à educação superior e tudo, é muito diferente de alguém que não teve acesso a nada ao longo da sua trajetória, não é? Então, coisas muito importantes foram feitas, por exemplo, a criação do Fundeb em 2006, e isso permitiu que os estados e municípios, principalmente os estados, né, que a educação o ensino médio, né? Mas estados e municípios pudessem ter recursos para melhorar a qualidade das salas de aula, para melhorar as condições da escola, material do ensino, tudo mais, não é? E outra coisa importante, que é um dos elementos mais importantes, que é o interlocutor do processo educacional, que é o professor, né? Você lembra que até 2008 havia uma disparidade enorme. Cada município, cada estado pagava o que queria e sempre muito abaixo do que era necessário para o professor, né? Não estou dizendo que hoje nós estejamos no paraíso, mas em 2008, com a lei 11.738, o piso nacional dos docentes. Veja, ainda hoje tem locais que querem voltar atrás dessa lei, voltar a pagar um salário, inclusive isso já foi anunciado, inferior ao piso nacional, que isso é indigno. Por exemplo, pergunta a qualquer ouvinte: você gostaria de ter na sala de aula do seu filho um professor que recebe, por exemplo, um salário mínimo ou menos, que não tem tempo, né, de atenção, preparar a aula e tudo, vai precisar ter
5, 6 empregos. Então, foi um avanço muito grande e que nós precisamos garantir essa conquista e trabalhar para melhorar as condições do professor. Veja, em 2009, a PEC 59 tornou obrigatória a educação gratuita para todos os jovens, as pessoas de 4 a 17 anos. Isso foi um grande avanço, não é? E agora precisamos garantir isso aí. Garantir como? Garantir no financiamento, né? Garantir na priorização nas políticas públicas. E quando você pensa no país do tamanho do Brasil, você precisa ter uma avaliação permanente da educação, né? Porque a educação, a responsabilidade direta é dividida, né? O ensino fundamental fica com os municípios, o ensino médio com os estados, a educação superior, né? Com o governo federal. Mas você precisa garantir em todos os níveis a qualidade, não é? Sim, claro. E o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, ele trouxe, então, a possibilidade do país estar constantemente avaliando para que ela possa melhorar a educação. E eu diria que esse foi um grande avanço. Teve também, só para não esquecer, a questão do Fundo Nacional da Educação, que garante a merenda e o transporte escolar. O fundo exatamente, não é? Fundamental falar isso aí. do transporte escolar, não é? Isso é fundamental, porque as crianças não tinham como sair de suas casas e ir para as escolas pelo Brasil afora. Isso foi muito importante, né? E a alimentação. Quem mora perto da escola, né? Que pode ir no seu transporte privado para a escola, não sabe a dimensão, a importância que é essa questão do transporte escolar. Sim. Né? A quantidade de crianças que andam 4 quilômetros por dia, né? Para chegar à escola, ou mais do que isso, né? Então o Fundeb permitiu uma mudança completa disso aí, tá certo? Até quando se falou, por exemplo, em dar bicicleta para as crianças ir para a escola, isso virou piada em alguns lugares, né? Mas por quê? Porque as pessoas não sabem a importância de dar uma criança, por exemplo, uma bicicleta para que ela chegue à escola, né? Então, foram projetos extremamente significativos e que, claro, isso não atende ainda às demandas e necessidades que nós temos na educação. Sim. Precisamos avançar muito mais. Agora, o cenário que está sendo colocado não é um cenário que nos leve a acreditar que nós vamos ter continuidade nesses processos, né? Mas isso depende de cada um de nós, enquanto cidadãos brasileiros, de lutar para que essas conquistas elas possam ser, inclusive, ampliadas no futuro próximo já. Eu quero cumprimentar aqui o professor o professor Anísio Brasileiro, que é doutor em Engenharia de Transportes. Bom dia, professor Anísio. Bom dia, Paula. Bom dia, meu querido reitor e amigo, professor Amaro Lins. É uma satisfação estar aqui. Quero parabenizar a equipe do programa Fora da Curva, uma referência daquilo que nós chamamos a comunicação pública em nossa universidade, em nosso estado e no Brasil. Obrigada pela presença e pela colaboração aqui no debate. A gente estava conversando aqui, fazendo um balanço dos avanços, né, que o Brasil teve na educação nesses últimos 10, 15 anos, né? Então, se o senhor pudesse também acrescentar alguns pontos aqui. Perfeito. O professor Amaro, ele colocou com muita propriedade a importância, o conceito, né, de educação e a importância para o desenvolvimento inclusivo no Brasil. Eu até há poucos minutos, eu estava no auditório da reitoria, fazendo a abertura do Encontro Nacional dos Colégios de Aplicação. Nós sabemos que são colégios de referência. Eu sempre digo que o grande sonho de todos nós é que tenhamos milhões e milhões de colégios de aplicação na educação pública brasileira. Por quê, Paula? Porque nós acreditamos que o grande desafio do Brasil, como o professor Amaro falou, por exemplo, nós termos os jovens até 18 anos concluindo o ensino médio. Sabemos que é um grande drama que não está na região Nordeste, por exemplo, menos da metade dos jovens até 18 anos concluem o ensino médio. Isso é um drama de sociedade ao qual todos nós devemos agir. É fundamental que uma criança aos 8 anos de idade ela seja capaz de ler,
Então, esse é o problema. E a universidade pública, a gente vendo de uma maneira integrada a educação superior com a educação média e com o ensino fundamental, ela tem que atuar com um sistema para que nós possamos fortalecer a base do país, que é a educação dos jovens, é o futuro do Brasil. Sim. Eu queria destacar um pouco justamente a própria universidade pública, né? Como ela foi, vamos dizer, como ela cresceu, como ela foi transformada nesses últimos 15 anos, né? Como ela, com novos campi, enfim, é outra universidade. Eu tive a satisfação e a honra de suceder o professor Amaro na reitoria. Eu fui seu pró-reitor de extensão e de pesquisa e pós-graduação. Ele pode perfeitamente comentar certamente sobre o Reúne, sobre o projeto de interiorização, que mudou completamente o cenário das universidades brasileiras, não é, Amaro? E eu tive a grata satisfação de dar continuidade numa outra conjuntura a algo que o Amaro começou com toda a equipe que compôs na época a UFPE. Paulo, o que o reitor Anísio coloca é que, se você comparar a Universidade Federal de Pernambuco, por exemplo, e isso eu posso extrapolar para todas as universidades federais do Brasil, em 2003, né, quando nós iniciamos o primeiro mandato, você vivia numa situação de penúria. Você tem uma ideia, tinha centros da universidade que metade do quadro, esse é o quadro do centro de educação, né, que é fundamental para a universidade, metade do quadro docente era de professores em regime precário, né? E a situação as condições de sala de aula, toda a infraestrutura de informática e tudo, era uma coisa dramática, né? Então, isso criava muitas dificuldades. E você vê hoje o cenário da UFPE, ampliou o número de cursos de graduação e pós-graduação, né? A UFPE já era uma universidade muito importante, mas hoje ela está sempre entre as 5 ou 10 melhores universidades do país. A UFPE hoje se destaca, né, pelo seu número de alunos dos campi, agora no interior, Caruaru e Vitória, né, junto com a Universidade Federal Rural também, né? Então, a universidade, ela ganhou uma nova dimensão, sempre naquela noção de que tudo que você aplicar na educação e nas universidades não é um gasto, é um investimento, né? Então, se você verificar o mapa hoje, onde estão essas universidades, você vai ver lá no norte, lá no interior do Amazonas, você tem um campus universitário. Lá no interior, no sertão, por exemplo, de Pernambuco, você tem campi lá que tem uma estrutura tão boa quanto os nossos campos na capital, né? Então, foi uma grande mudança. Pra você ter uma ideia, e as pessoas dizem que as universidades federais são universidades de rico, né? Você já deve ter ouvido falar isso aí. Você sabe que 2/3 dos alunos da Universidade Federal têm renda per capita menor que 1,5 salário mínimo, né? 2/3, né? 50% das nossos estudantes hoje são negros e pardos, 50% mulheres, né? Então, uma realidade que as pessoas desconhecem, né? 35% dos nossos alunos na universidade, eles trabalham. Então, hoje, a universidade deu essa possibilidade de acesso a jovens que estavam excluídos desse processo de desenvolvimento, desse processo de formação, né? Então, nós esperamos que possa haver uma mobilização da sociedade, porque isso não é um ganho, não é o reitor Anísio que ganha quando a Universidade Federal ela se projeta, é a sociedade como um todo, né? Veja, nos nossos campos do interior, por exemplo, o campus de Caruaru, eu posso dizer que eu conheço assim mais de perto. Lá você tem alunos de todos os municípios do estado de Pernambuco. Esses alunos antes nem sequer sonhavam com a universidade. Então, foi uma grande transformação. Inclusive, professor Anísio, teve uma pesquisa, né, de desempenho acadêmico dos alunos que entraram pelas cotas e que chegou mostrou que o desempenho acadêmico é tão bom quanto aqueles alunos que vieram de escolas privadas. Exatamente. Comprovando a efetivação, a eficiência dessas políticas públicas. Exatamente. Então, esse trabalho que foi feito na época de Amaro, junto com o governo federal, com o presidente Lula, ele
ele levou a que nós tivéssemos hoje aqui na UFPE 30 mil estudantes na graduação, 10 mil estudantes na pós-graduação. Nós temos um campus em Caruaru com 5 mil estudantes e o campus em Vitória com 2 mil estudantes. Então, essa universidade, ela é fundamental que ela seja defendida pela sociedade, é fundamental que a sociedade internalize a importância da educação pública, e é uma universidade hoje, como as federais e um conjunto de universidades estaduais, como a nossa UPE e a nossa Universidade Católica, que espelham essa diversidade e essa interculturalidade que é o Brasil. Nós tivemos recentemente a colação de grau de 185 indígenas que compõem os 12 povos indígenas de Pernambuco. Foi um espetáculo maravilhoso, não é? Porque isso possibilita que, através da formação em educação indígena, eles possam reproduzir ou eles possam fortalecer, atuar e a identidade dos povos indígenas, dos quais todos nós nos originamos, assim como nós criamos há alguns anos atrás o Instituto de Estudos África, as cotas, como a Amaro bem mencionou. E uma grande preocupação da universidade tem sido, Paula, cuidar bem dos estudantes. Por isso que nós, no final do reitorado de Amaro, no começo do nosso, nós em conjunto criamos a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, não é? Muito bem conduzida pela nossa querida professora Ana Cabral. Quer dizer, não basta só dar acesso, tem que fazer com que o aluno consiga realmente fazer o curso, se manter na universidade, né? Essa foi o sentido, né? Exatamente. Esse foi o grande desafio, né? Que nós recebemos a universidade muito bem, mas enfrentamos uma conjuntura já de crise econômica, de crise política, mas a equipe, ou as equipes com os diretores de centro, o conselho universitário, nós tivemos a capacidade de reposicionar as prioridades da universidade no sentido de, primeiro, concluir um conjunto de obras que vinham em andamento da gestão de Amaro. Então, nós concluímos os 3 NIATs, que são aquelas unidades físicas ligadas aos cursos interdisciplinares. Concluímos uma série de laboratórios de pesquisa e de graduação, tanto em Caruaru como em Vitória e em Recife, e em especial, nós buscamos fortalecer, não é, o restaurante universitário. Vamos ampliar o restaurante agora nas dependências do prédio da Sudene, que a universidade assumiu. Vamos inaugurar agora, ainda esse mês, a Casa do Estudante Masculino, onde eu estudei quando eu fiz a minha graduação. Os espaços de convivência, o núcleo de educação física com uma pista de atletismo de cerca de 4,5 milhões de reais, de tal maneira que cuidar bem dos estudantes e trabalhar para que eles não desistam, né? Para que eles concluam com sucesso. E essa tem sido a ação, por exemplo, através das cotas, de possibilitar que os estudantes incluam-se numa universidade que é pública, serve ao seu país. Professor Amaro? Paula, aproveitar que o reitor Anísio tocou nesse ponto de cotas, né? Muita gente comenta, poxa, as universidades estão caindo de qualidade, estão trazendo cotistas que não têm a mínima condição. Ontem, eu tive a alegria de ler, a Folha de São Paulo ganhou o Prêmio INEP de jornalismo. Qual foi a matéria? Exatamente sobre os cotistas. Fizeram uma avaliação no país inteiro com esses alunos cotistas e verificaram que o desempenho desses alunos é um desempenho, muitas vezes, muito maior do que a média dos estudantes das nossas instituições, não é? Então, isso está claro. Antes nós tínhamos esse sentimento, mas hoje, através de dados, mostra isso. E um outro ponto importante que o reitor colocou e que você perguntou, é exatamente receber esses alunos que são brilhantes intelectualmente, mas que têm uma condição financeira muito frágil. E é importante chamar a atenção em relação aos avanços, que em 2010 foi aprovado o Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES. Graças a esses recursos, a universidade pode hoje oferecer um restaurante universitário, né? Pode oferecer as bolsas estudantis para os alunos. Se você não tiver esse complemento ao orçamento da universidade, nada disso vai ser possível, né? Como eu falei, em 2003 não tinha dinheiro nem para o GIS, quanto mais para assistência estudantil. Então, esses avanços nós precisamos enfatizar e cada ouvinte precisa defender isso aí, porque isso faz parte do desenvolvimento do nosso país. Como é que vocês avaliam esse futuro aí próximo com a aprovação da PEC, que limita em 20 anos o teto de gastos
que eu não gosto nem de dizer gastos, gosto de dizer investimentos na saúde e na educação, né? Então, houve uma grande mobilização das universidades brasileiras, através da Andifes, não é? Sim. Do qual o professor Amaro foi presidente, eu fiz parte da diretoria, contrário a esse limite, não é? Isso é um prejuízo muito grande para o país. Nós temos que lutar para que os recursos públicos, os recursos alocados ao Ministério da Educação, à CAPES para a pós-graduação, ao CNPq para as pesquisas, a FINEP para a articulação com as empresas, eles sejam mantidos e eles sejam garantidos. Então, um aspecto da política da universidade, que é a dimensão da inclusão social, através das cotas, através da interiorização, ela vem acompanhada de uma outra dimensão, que é o fortalecimento dos laboratórios de pesquisa para a graduação e para a pós-graduação. Então, a nossa pró-reitoria acadêmica, por exemplo, ela tem atuado fortemente para incentivar os estudantes a se saírem bem no ENAD, fortalecer as políticas de valorização dos professores, de tal maneira que os resultados do nosso trabalho, eles sejam internalizados e sejam percebidos pela sociedade para que ela possa nos defender. Uma outra dimensão diz respeito à nossa interação com o mundo. O mundo é global, os fluxos são internacionais. Então, agora, há poucos meses, a nossa diretoria de relações internacionais, juntamente com a pró-reitoria acadêmica, aprovou, Amaro, com a Universidade Estadual de Nova York, a realização conjunta de disciplinas em inglês em várias universidades americanas, coordenado pela Universidade de Nova York, e aqui na UFPE. São 5 disciplinas que estão em andamento na língua inglesa. No ano que vem nós teremos mais 15, e essa atividade ela vai alarguecer em francês, para espanhol. Então, isso é a internacionalização em casa, ou seja, nós prepararmos os nossos estudantes para que eles possam enfrentar um mundo que é desafiador e, evidentemente, cheio de incertitudes. Do ponto de vista orçamentário, professor, como é que está a situação da universidade? Como é que está, enfim, as contas e previsão para 2019? Certo, olha, é muito bom estar com o reitor Amaro aqui. Nós nos damos muito bem, trabalhamos em comum. Quando ele foi reitor, ele criou... ele reorganizou a pró-reitoria de planejamento, criando a pró-reitoria de administração, né? Juntamente com a controladoria, com as estruturas organizacionais. E nós demos sequência a esse trabalho. Nós fortalecemos a pró-reitoria de planejamento, colocando um profissional de altíssima competência técnico, que é Tiago Galvão, e na pró-reitoria de administração, uma técnica brilhante que todos nós conhecemos, que é Paula. Então, o trabalho de Tiago e Paula, assessorado pelo gabinete, tem procurado priorizar os gastos, os recursos da universidade, em primeiro lugar, pagando os serviços de limpeza, pagando a segurança, pagando as nossas contas. Então, as contas estão hoje, posso dizer, estão em dia. Nós estamos com um orçamento controlado e, tanto para esse ano como para o ano que vem, reposicionando para prioridades. Prioridades, por exemplo, nós inauguraremos em breve um laboratório de nutrição, né, que vai servir a toda a comunidade. Nós estamos concluindo a Faculdade de Medicina em Caruaru. Nós estamos requalificando os espaços físicos em Vitória, e muito em breve nós teremos o hall do Centro de Convenções posto à disposição da sociedade para as colações de grau, para os eventos vários. Então, reorganizar o orçamento para priorizar aquilo que são as atividades que beneficiam a todos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já discutindo o que esperar da educação em 2019. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural.
Dentro da programação do Fest Cine, o debate Cinema Urgente, Estratégias de Existência do Cinema como Arte e Resistência, vai ser nesta quarta, a partir das 5 da tarde, no primeiro andar do Cinema São Luís. Mediado por Débora Brito e com as realizadoras audiovisuais Raquel Elis, Iane Mendes, Juliana Lima e Melina Bonfim. O evento é aberto ao público. O projeto Forró nas Paz estreia o show Tributo a Roberto Carlos nesta quarta, com o cantor André Lins e participação das cantoras Ira Caldeira e Valquíria Mendes, com abertura da Orquestra das Paz. O repertório une músicas do rei com as canções do Pé de Serra nordestino. O Clube das Paz abre às 6 da noite, com ingressos à venda na hora e local do evento. Mais informações pelo telefone 3242-7522. 3242-7522. Universitária FM, Agenda Cultural. A Rádio Universitária AM agora é Rádio Universitária Paulo Freire. A Rádio Paulo Freire vai proporcionar uma construção de saberes compartilhados. Estabelecer uma conexão entre o conhecimento acadêmico, as pesquisas e o público em geral. Vai dar escoamento para a produção dos alunos. Pode qualificar a nossa prática pedagógica em comunicação, porque nós vamos ter um espaço de experimentação. Uma formação que desperte no estudante a consciência da importância do trabalho do comunicador na sociedade e, sobretudo, nesse viés da comunicação pública. O sonho, assim, de ver uma Rádio Paulo Freire seria de a gente ir nesse fluxo contrário, né? Esse é o grande papel de uma rádio pública, de uma emissora pública. É levar e trazer a voz das pessoas. Resgatar os ideais de Paulo Freire, da participação, do debate público, a importância da educação como emancipação humana. Vai ser muito importante para colocar em prática tudo aquilo que a gente está vendo nas salas de aula. Que a gente possa ter uma troca de conhecimento. A minha expectativa é muito grande, porque é um sonho. E um sonho que a gente tem sonhado junto. E um sonho que a gente sonha junto vira realidade. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Toda quarta-feira, a Rádio Universitária conecta você com o circuito de festivais de música do país. É o Circulatório, música, entrevistas, coberturas e muita informação sobre os novos artistas do cenário nacional. Eu sou Bruno Nogueira e vou apresentar para vocês sempre novidades sobre este circuito tão importante na nossa cultura. Circulatório, você conectado com o circuito de festivais. Atenção! Em 2 quilômetros, acesse a via local. Até chegar lá, salve a 99.9 no seu rádio. É mais cultura, informação e boa música. Universitária FM, a nossa rádio pública. Você chegou ao seu destino. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Bom, estamos voltando com o programa Fora da Curva, que hoje discute o que esperar da educação em 2019, com a presença do reitor da UFPE, Anísio Brasileiro, e do ex-reitor Amaro Lins. Nós vamos falar por telefone com o professor Edson Andrade, que é professor da pós-graduação em educação da UFPE, que ontem foi votada a versão final da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, né? Foi aprovada ontem pelo Conselho Nacional de Educação e agora o Ministério da Educação precisa homologar o texto, né? O texto essa homologação deve acontecer até o próximo dia 14. A base é um documento que vai nortear o que os alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas devem aprender. Nós vamos conversar então com o professor Edson para saber um pouco da avaliação sobre esse texto que foi aprovado. Bom dia, professor Edson. Olá, Paula. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes do Fora da Curva e da Rádio Paulo Freire.
Um currículo nacional é fruto, assim, o currículo nacional já é um desejo de muitos anos, né, de luta, inclusive, fruto da reivindicação da sociedade. Mas o texto que foi aprovado ontem parece que não contempla realmente uma base ampla, né? Inclusive, o próprio relator, o professor aposentado da UFMG, Chico Soares, ele se retirou da função e se absteve de votar porque o texto não fez referência às disciplinas outras que não apenas português e matemática. Como você avalia essa proposta que foi votada e aprovada ontem? Pois Paula, a base, o tema Base Nacional Comum Curricular, BNCC, ele não é um assunto novo, como você agora mesmo recupera, está previsto na Constituição, né? Esse é um tema previsto já na Constituição Federal, portanto, desde 1988, também na Lei de Diretriz de Base da Educação Nacional e, mais recentemente, no Plano Nacional de Educação, em vigência 2014 a 2024. Portanto, não é um tema desse momento apenas, que surge agora. O que acontece nesse momento recente do país é uma alteração, uma inversão daquilo que a luta histórica por melhoria da qualidade da educação vem acontecendo nos últimos anos, conforme o professor Aviso Brasileiro e o professor Amaro aí tem ressaltado já desde o início do programa de hoje, né? E essas alterações, ela também tem encontro nesse contexto da BNCC. Então, assim, de forma muito rápida, muito prática, a própria BNCC, ela pretende apresentar aprendizagens essenciais, né, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Pois bem, esse contexto de propor aprendizagem, quais seriam essenciais, um dos pontos cruciais dessa mudança mais recente da BNCC. O que acontece é que nós temos hoje como ensino obrigatório, mesmo como áreas obrigatórias, matemática e português. E isto gerou uma grande discussão mais recente em relação a todo o diálogo sobre qual BNCC seria pertinente agora no contexto de 2018. Observemos que nós tivemos aí também cancelamentos de audiências públicas que estavam com os sujeitos sociais, professores, estudantes, gestores, pesquisadores interessados pelo tema. Um dos exemplos desses cancelamentos foi aí a audiência prevista para acontecer em São Paulo. E qual um desses pontos mais importantes dos protestos, né? É que essa retirada de temas, de áreas como prioritárias, gera uma grande incerteza sobre como temas como arte, biologia, educação física, filosofia, sociologia e vários outros saberes, né, que estão presentes nas áreas, como vão ser tratados? Essa é uma grande questão. Então, isso não é há o que obrigatoriedade. de fato aconteceu mais recente. Sim. Se não há obrigatoriedade desses temas, fica difícil haver realmente a oferta desses temas, não é isso? Exatamente. Então, esse é um movimento de resistência também que aconteceu mais recentemente, mas da forma como foi reconfigurado o Conselho Nacional de Educação, né, tendo ficado muito mais um conselho do governo e menos da própria sociedade, isso tem sido bastante discutido na área, essa aprovação veio com essas distorções e resistências de um público mais amplo. Então, a gente poderia destacar que, além de minimizar, de retirar esses temas, os outros temas como obrigatórios, também minimiza a modalidade de educação de jovens e adultos, né? Retira também um contexto mais amplo de especificidade da educação do campo, né? A própria BNCC também desrespeita o princípio do pluralismo que está presente na Lei de Diretriz de Bases. Enfim, há uma discussão muito mais ampla do que somente as áreas. Além disso, ela desconsidera temas extremamente sensíveis na sociedade, como identidade de gênero, a diversidade sexual, e ao se esquivar dessas questões, né, o próprio MEC, porque a BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, ela é proposta, como foi agora, pelo Conselho Nacional, ela é normativa, né, e não precisa de ser apreciada pelo Congresso, né? Na verdade, agora fica dependendo apenas de ser homologada por meio de ato do ministro. Então, o que a gente pode sintetizar, né, desse contexto mais específico de aprovação do BNCC, talvez a melhor forma de simplificar seria o que
o que rememoremos aqui, o slogan apresentado pelo próprio governo Temer na ocasião em que completava seus 2 anos de governo, né? Que ele dizia: o Brasil voltou 20 anos em 2. Na realidade, voltou mais, né? Porque as discussões que nós temos colocado no campo da educação, principalmente no trato das áreas, do conjunto das áreas, olha, não são mutuamente excludentes. As áreas no seu conjunto é importante. Sim. É evidente que nós estamos ressaltando áreas, as linguagens, a matemática e as suas tecnologias. Evidentemente que isso tem sido também discutido na área, mas em conjunto com todo o processo formativo, que inclui uma formação crítica, reflexiva e em defesa de um mundo melhor. Então, ao excluir discussões importantes no currículo, também coloca para frente, coloca para a pauta recente uma incerteza muito grande, com apresentações e promessas que não tem expectativa de se confirmar, como é o caso, né, de possibilidade de itinerários formativos. Né? Essa BNCC ela foi apresentada com grande expectativa de que seriam os estudantes que teriam a oportunidade de escolher caminhos. Foi muita formativos. propaganda do governo Temer foi em cima disso, né? Para ter o referendo, vamos dizer, o apoio da opinião pública, né? Que o aluno iria escolher o seu caminho, né? Na formação do ensino médio. Pois é, Paula. Veja, só fechando com relação a esse ponto, que eu acho que ele é importante, o ouvinte deve estar lembrando também que a propaganda é que agora você escolhe o seu itinerário formativo, as suas opções, né, de currículo e de áreas que você pode optar. Pois bem, na lei que aprovou o ensino médio mais recente, a reforma desse ensino médio, ela diz que o sistema de ensino só é obrigado a oferecer um itinerário formativo. Portanto, para o filho do trabalhador, a grande expectativa é de que ele tenha só uma opção de itinerário formativo, de caminho, de opção lá, né? Talvez muito mais voltada para o ensino técnico profissional, né? Talvez seja esse grande itinerário, né, que está sendo apresentado por filho do trabalhador, enquanto quem pode pagar a educação privada terá e manterá, né, na verdade, manterá o direito de escolher os vários itinerários formativos. Então, é dessa dualidade que nós estamos enxergando na Base Nacional Comum Curricular e que a sociedade precisa manter-se vigilante, porque, veja só, essa é uma base apresentada como uma aprendizagem essenciais, mas os sistemas de ensino, municípios, estados, é quem vão propor e implementar seus currículos. Portanto, é momento de bastante vigilância no âmbito dos municípios, no âmbito das escolas, porque é lá que o currículo é implementado. Obrigada, Edson, pela participação e pela avaliação. Obrigado, Paula, estou à disposição. Bom dia. Bom dia. Pronto, então essa é a questão, né, da Base Nacional Comum Curricular que foi votada, né? Temos a obrigatoriedade, então, de matemática e português, e as outras áreas não tem mais a obrigatoriedade. E qual é a avaliação dos possíveis impactos sobre isso? Então, eu sou de acordo com a visão que o professor Edson apresentou. Quando eu cheguei, eu falei do problema do drama, que é o drama do emprego. É um problema no mundo inteiro, na América Latina e no Brasil, e o problema dos jovens que saem, que não conseguem concluir o ensino médio. Então, a primeira coisa é fortalecer a base educacional dentro de uma visão que eu gosto muito, que é o nosso pró-reitor acadêmico, o professor Paulo Goss, colocou desde o início, quando ele assumiu. É o conceito de formação acadêmica, Paula. Um conceito onde você integra a educação fundamental, a educação média, o ensino médio e o ensino superior, visto dentro de uma visão integrada, dentro de uma perspectiva de interdisciplinaridade e olhando, evidentemente, para um cenário internacional. Então, um jovem, na partida, ele precisa conhecer matemática, ele precisa entender um texto a partir da língua portuguesa, que é a nossa, ele precisa ter o conhecimento da língua inglesa, por exemplo, mas ele precisa, é fundamental que ele entenda de ciências e de humanidades, ele precisa conhecer história, ele precisa interpretar a sociedade através de conhecimentos básicos de filosofia. Então, esses são elementos essenciais da interdisciplinaridade, da integração e de uma visão internacional para que ele tenha uma formação que o credencie para entrar no mundo do trabalho e se reposicionar
funcionar ao longo da vida. São 40 anos, né? Após a gente terminar a educação superior, quando nós temos acesso a ela, e que ele precisa estar permanentemente estudando, se reposicionando dentro da visão que Paulo Freire colocava de aprender permanentemente. Sim. Amaro, queria comentar? O professor Edson fez uma análise muito clara, muito detalhada sobre a aprovação dessa base nacional comum curricular. E o ponto central de tudo isso é o seguinte: nós não podemos ter uma educação de qualidade se nós não tivermos, exatamente como o professor Edson colocou, as condições para uma crítica e a reflexão na educação. Essa é a própria essência do processo educativo. E lembrar o seguinte: na reforma do ensino médio, que foi aprovado também o projeto, você lembra, assodadamente em 2016, sem se permitir uma maior discussão com os diversos agentes envolvidos, né? Falava-se que a necessidade da reforma era pela baixa qualidade do ensino e os altos índices de abandono e reprovação. Nós estamos vendo que o que foi aprovado não está atacando esses dois pontos, muito pelo contrário. Você está propiciando uma baixa da qualidade, né? E qual vai ser o incentivo para esses jovens, né, que estavam esperando, foram enganados por uma propaganda enganosa que foi colocada, que eles estavam esperando aí que teria várias escolhas nos seus percursos formativos. E agora o professor colocou muito bem: as escolas públicas, que já vivem aí com dificuldades para ter professores em sala de aula, condições materiais, elas não vão ter possibilidade de oferecer esses percursos formativos. Então, mais uma vez, o filho do pobre terá uma escola de péssima qualidade, enquanto é óbvio que as boas escolas privadas, elas não vão se furtar a oferecer perfis formativos, né? Que vão ser uma demanda, né, da classe média, daqueles que podem pagar por escolas privadas, né? Olha, ontem a votação do projeto Escola Sem Partido na Comissão Especial da Câmara foi mais uma vez adiada devido a discussões entre deputados e manifestantes na sessão. Tentativas de votação do projeto de lei que institui o Escola Sem Partido são feitas desde o dia 31 de outubro. De acordo com o projeto, as escolas serão obrigadas a fixar cartazes com os deveres do professor, entre os quais proibir discussão política, ideológica ou partidária. Além disso, o professor não poderá incitar os estudantes a participar de manifestações. Trata-se basicamente de uma repressão que pode se assemelhar a um período difícil de falta de liberdade de pensamento até, né? Como a escola sem partido, como esse projeto poderá afetar a educação? Eu não tenho dúvida que é um projeto profundamente danoso. Nós devemos reagir de maneira intensa. Toda a sociedade brasileira, as universidades, as instituições públicas. Por quê, Paula? Porque, primeiro, a educação, a educação é laica, ou seja, há que separar o Estado da religião. As universidades, a educação pública, ela é uma educação voltada para construir profissionalidades, voltada para construir visões éticas e, sobretudo, para a cidadania, não é? Então, ideologizar a partida da escola pública é uma coisa gravíssima. Isso pode vir a gerar anos e anos de retrocesso no nosso país, porque você gera uma tensão absolutamente desnecessária na escola, entre o professor e o aluno. Autocensurar o professor é liquidar a sua capacidade de arriscar, no sentido de inovar, no sentido de ensinar aquilo que ele não sabe, porque a gente só cresce quando a gente busca aquilo que nós não conhecemos. Então, eu penso que não podemos absolutamente aceitar e concordar com uma visão de tal natureza, quando o problema que nós estávamos discutindo exatamente anteriormente é justamente que o jovem, ele tem uma base
né, sólida de matemática, de linguagens, de ciências, de sociologia, para que ele possa entender o mundo que ele vive, ser capaz de interpretá-lo e de transformá-lo no sentido de maior inclusão social. Parece que há uma conjunção aí, com a Escola Sem Partido, Base Nacional Comum Curricular, construindo aí uma certa conjuntura para a escola não fazer pensar, né, professor Amaro? Olha, hoje nós verificamos uma perplexidade completa da sociedade brasileira e do mundo em relação ao que está acontecendo no Brasil, particularmente na educação. A palavra obscurantismo tem aparecido com muita frequência em vários artigos em revistas e jornais no mundo inteiro. Por quê? Porque o que está se querendo fazer, né, colocando como argumento que é para evitar visões ideológicas dentro da universidade, como a ideologia não fizesse parte da sociedade, né? O que está se querendo fazer é ter um pensamento único, evitando que as pessoas discutam na universidade, na educação básica, tá certo? Temas que são centrais para a sociedade, não é? Então, nós estamos realmente voltando anos atrás no Brasil, com essa visão que está querendo se impor, não é? E chamar a atenção o seguinte, por exemplo, na educação superior, a autonomia está garantida na Constituição, no artigo 207, e que fala da autonomia didático-científica, autonomia administrativa, financeira e tal. Então, essa autonomia da universidade, você não pode evitar, tá certo? Como está se colocando, a semelhança da Escola Sem Partido que estão colocando aí, não é? Você já tem vários casos no Brasil de professores que estão sendo chamados aí, estão sendo denunciados, né? Que estão fazendo proselitismo político na sala de aula. Como é que um professor de história, ele não vai fazer uma análise crítica dos tempos em que vivemos, não é? Então, essa visão aí da Escola Sem Partido realmente é uma visão contra a educação e contra o conhecimento, e que todos nós precisamos nos colocar contrários a essa posição, e de modo muito particular eu diria que os pais dos nossos jovens, eles têm que se colocar contrários a isso, porque está querendo que seus filhos, eles passem por um processo que não vai evoluir na sua formação enquanto cidadão e na sua formação enquanto profissional. O futuro ministro da Educação, né, do governo Bolsonaro, o filósofo Ricardo Vélez Rodrigues, não esconde seu apreço pelo período militar e a luta pelo antimarxismo, além de defender a não ideologização, entre aspas, nas escolas, né? Em seu blog, ele já revelou o alinhamento às críticas ao Enem, que ele qualifica como instrumento de ideologização para auferir a capacidade dos jovens do sistema de ensino. Como vocês avaliam o Enem? Qual é o potencial, enfim, né? Qual é o que ele representa para a educação brasileira? Olha, o Enem ele foi um grande passo na melhoria da educação no Brasil, tá certo? O Exame Nacional do Ensino Médio, ele foi reformado, tá certo, ao longo do tempo, e ele é um instrumento extremamente importante para você fazer uma avaliação da educação, não é? E a participação do Enem não é de grupelhos, não. A participação do Enem é ampla. Professores que se manifestaram interesse de participar do Enem, eles têm a opção de participar, tá certo? Os temas que são discutidos no Enem são temas fundamentais da educação. Então, não existe esse aparelhamento que se fala. Quando eu vejo falar hoje de volta ao comunismo, de volta às ideias marxistas, isso é um absurdo. Nós precisamos entender o seguinte: o que está se querendo fazer é jogar fumaça para esconder o problema real, que é a falta de atenção com a educação. E dizer mais uma vez, nós aprovamos em 2014 o Plano Nacional de Educação, que prevê, por exemplo, ampliar de 18% para 33% o acesso dos jovens à educação, não é? Que 10% dos recursos para a educação. Então, o que está se jogando é fumaça para desviar a atenção do que é
fundamental, que é essencial. E depois dizer, não, a educação não deu certo porque nós perdemos muito tempo com isso. Então, é preciso que fique claro, não é? Que nós estamos retrocedendo no tempo e precisamos, então, fixar o olhar naquilo que é fundamental e dar continuidade ao processo de melhoria da educação que estava em andamento. Acho que é muito importante isso, essa questão, quer dizer, ficar atento, o ouvinte ficar atento a essa intenção mesmo de desfocar o que realmente importa do problema da educação, né? Que é a questão da qualidade e da deficiência na aprendizagem, né? Exatamente, a qualidade e a relevância. Nós vivemos num país que nós amamos, que nós adoramos, que nós defendemos, chamado Brasil. Um país rico, um país generoso, um país cujo povo é extremamente trabalhador e é o nosso país. Então, é um país diverso, é um país riquíssimo do ponto de vista da sua cultura, das suas regiões, da sua culinária, enfim. Ora, mas esse país, ele precisa ter instrumentos educacionais que unifiquem o país como um todo. Nós falamos a mesma língua com sotaques diferentes, isso é muito bom. Então, o Enem, nós entendemos que é uma possibilidade concreta de você estabelecer uma base comum de educação para todos os brasileiros. Conhecer Clarice Lispector, conhecer Jorge Amado, conhecer Celso Furtado, Graciliano Ramos, isso faz parte da cultura brasileira. Então, importante o Enem sobre esse aspecto. Importante o ENAD, que é um exame que se faz, né, quando os estudantes saem da universidade, para fortalecer a sua noção de pertencimento e que eles valorizarem a educação pública. Um estudante que entra na Universidade Federal, na Universidade Estadual Pública, ele precisa valorizar porque ela é custeada pelo trabalho de milhões e milhões de brasileiros e nós temos que retribuir a esse povo brasileiro através do conhecimento, através da formação de qualidade. Por exemplo, o SISU é algo extremamente interessante. O SISU é um sistema nacional, então ele dá uma base de identidade de país e ele possibilita que nós possamos fazer a mobilidade dentro do país. Evidentemente, é preciso fortalecer o restaurante universitário, a casa do estudante, enfim. Mas esses instrumentos educacionais, eu acho que eles são essenciais para a nossa identidade enquanto povo, enquanto Estado, enquanto cultura brasileira. A gente está chegando ao final do programa e eu vou passar uma última falinha para vocês, um pouco pensar mesmo o que esperar da educação para 2019, qual o papel da sociedade na participação e na reivindicação de uma educação de qualidade. Nós lançamos há um ano atrás um documento, um projeto, Paula, chamado FPE Futuro. O que é esse projeto que está em discussão na universidade? É preparar os nossos estudantes para o futuro que já começou. As tecnologias digitais, a indústria 4.0, Big Data, celular, isso é a realidade. Então, como é que nós fazemos a inovação na pedagógica, na graduação, na pós-graduação, para que os estudantes tenham habilidades, criatividade, autodeterminação, trabalho em equipe. Então, esse é um projeto de futuro que a ele se articula a pesquisa. Nós criamos uma coordenação de parcerias estratégicas, desde a época de Amaro, que nós vimos trabalhando o repensar da nossa diretoria de inovação, para que nós, em paralelo a buscar recursos públicos da União, através da Andives, nós possamos fazer parcerias com empresas públicas e com empresas privadas. Nós temos a nossa fundação de apoio com toda a estrutura. Então, eu penso que eu sou uma pessoa otimista. Eu penso que as universidades federais, elas são estruturas muito sólidas. Nós agora temos um novo estatuto na nossa universidade, nós temos um planejamento estratégico, nós temos uma noção de pertencimento e nós temos que estar juntos, a comunidade universitária, em aliança com a sociedade, para que nós possamos defender as conquistas e lutar por um Brasil que seja mais justo, né, menos desigual, mais inclusivo e que sejamos felizes. Esse eu acho que é o propósito de todos nós e para isso nós temos que lutar muito. Obrigada, reitor, professor Anísio Brasileiro e professor Amaro. Veja, primeiro eu acho que tem que se manter aí esse otimismo que o reitor Anísio coloca, né? Nós temos que olhar para frente, nós temos que estar muito atentos aos acontecimentos. Assume um novo governo a partir agora de janeiro e nós precisamos permanecer críticos, né?
quem aprovou ou não esse novo governo, o que importa agora é que todos nós possamos trabalhar em prol do Brasil. E nós sabemos que a educação é um elemento essencial para a transformação desse país, para a transformação, para a redução das desigualdades, não é? Então, eu acredito que o Brasil, nos últimos 15 anos, passou por um processo extremamente positivo de crescimento, melhoria, não é? E que nós precisamos fortalecer essa ideia enquanto sociedade, enquanto cidadão, tá certo? É claro que o governo vai apresentar as suas propostas, nós precisamos ter clareza naquilo que é essencial. E digo que, por exemplo, na universidade há um grande entusiasmo, né, com os estudantes, uma grande efervescência, e que nós possamos continuar esse processo de expansão, de qualificação da educação, contratação de novos docentes, preparação de professores na educação básica, para a educação superior, para que nós possamos ter um país mais feliz e um país de futuro. Obrigada, professor Amaro Lins, ex-reitor da UFPE. O programa vai ficando por aqui. Agradeço a audiência da ouvinte Débora Ribeiro, que está nos ouvindo em Jaboatão dos Guararapes, do bairro de Santo Aleixo. Esse programa foi produzido por mim, Paula Reis, Larissa Evelyn e Guilherme Falcão. Nas redes sociais estiveram Vitor Aguiar e Larissa Evelyn. Trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe nosso programa nas nossas redes sociais. Tchau e uma boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.